Boa noite, vamos para mais um vídeo do canal Marcionita. O nome do nosso vídeo é Como apagaram o nome de Crestos dos manuscritos mais antigos. Há todos os motivos para suspeitar que no começo o Salvador usava o sobrenome Crestos em vez de Cristos e que os discípulos das muitas variantes da religião fundada em seu nome eram mais frequentemente chamados de cristiano em vez de cristiano. Evidências de várias fontes demonstram que pessoas de fora e até algumas pessoas de dentro, como por exemplo Clemente de Alexandria, nos primeiros séculos da Era Comum, usavam os termos Crestos e Cristo alternadamente, ou então usavam Crestos e Cristiano exclusivamente. A palavra Cristo ou Christos verso Crestos. Cristo ou Cristo significa o enviado ou o Messias. Crestos significa bom ou benevolente. Eu fiz uma listagem de evidências de manuscritos onde está a palavra cristiano, que domina exclusivamente as evidências mais antigas dos séculos 3 e 4. Então vocês podem notar que as palavras desses manuscritos se referem à palavra cristiano, o bom, cristiliano. Cristiliano são os seguidores de Crestos, significam os bons, os benevolentes, e a palavra Crestos significa o bom. Então, esses escritos nos manuscritos predominaram, né, do século 3 ao século 4. Bom, veja, essa outra lista são evidências dos manuscritos, né? Posterior ao Concílio de Nicéia do século V e o século VI. Está aí minha fonte, né? O link. Então aí começa depois do século V, né, do Concílio de Nicéia, onde a Igreja Católica realmente predominou, né? E aí começa a aparecer os termos aí, né? Cristão, né? Nos codex, né? A cegueira, alexandrinos e assim por diante, né? Esses codex que está à nossa disposição aí, são posteriores ao século V e VI. Não existe mais a palavra nem Crestos e nem mais a palavra cristiano. Agora foi substituída pela palavra cristão. E a gente vai ver com o decorrer desse vídeo como que isso foi adulterado. Para eu prosseguir, preciso fazer. Eu não entendo muito de grego, né? Mas eu fiz um estudo também, bastante raso, né? Mas como para qualquer leigo poder entender aonde que eles adulteraram, né? Realmente os originais, né? Ou seja, as cópias mais antigas que nós temos foram adulteradas. Você vai ver que a palavra cristianos, com E, que descende de Crestos, o bom, ela tem uma letra, né, parecida com o nosso N. E a palavra cristianos, né, que resulta na palavra cristão, ela tem, ao invés do N, só tem uma letra muito parecida com a nossa letra I. Então foi aí, realmente, nesse traçado, que foi adulterado nos originais. E a gente vai conseguir provar isso, tá? Eu fiz um print aqui de um alfabeto, né, grego. Então, a letra E, né, ela é representada pela letra eta, que minúscula se parece muito com H. E a letra I, minúscula, parece com L, né? E é o iota, né? Então foi aí que realmente, nesse pequeno traçado da letra eta e iota, que se apagou uma perninha, né, nos originais, e a palavra crestiliano, quer dizer bons, se transformou em cristianos, ou seja, os cristãos atuais. Temos nos anais da história uma foto da página da carta de Tácito. Esse aí é um manuscrito do século XI. E dá para a gente notar que a palavra aí está escrita cristiano ou posteriormente cristão, né? Se a gente observar assim a grosso modo, vai ver que realmente é o termo que todo mundo usa, né? Cristão ou cristiano.
Porém, quando nós damos um zoom utilizando as tecnologias que a gente tem aqui do século XXI, né? Quando nós damos um zoom na letra, parece algo estranho. Vocês observam um grande espaço vago que não é comum. É como se houvesse uma letra ou parte da letra que foi apagada. Então, nesse vídeo aqui eu capturei, né, uma cena dessa varredura em raios de ultravioleta. Essa varredura foi feita no ano 208, né? Então, há 20 anos atrás. Nessa varredura de raios de ultravioleta se prova que a parte do iodo foi realmente apagada de propósito. Então, nesses manuscritos do século XI de Tácito, está provado cientificamente e com prova também que a palavra escrita era realmente crestiano, que significa bom ou benevolentes, ou seja, os seguidores de Crestos. Existem 3 livros no Novo Testamento que aparece a palavra cristão. O primeiro está em Atos 11:26, que diz o seguinte: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Depois a gente vai ler em Atos 26:28. E disse Agriba a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E por último, 1 Pedro 4,16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Vamos tentar observar esses textos que eu coloquei anteriormente com a palavra cristão, que são 3 textos que estão no Novo Testamento. Vamos observar no Codex Sinaiticus, onde temos as cópias mais antigas datadas do quarto século. Vamos dar uma olhada antes em Atos 11:26. Observe a palavra em destaque com zoom. Veja como a palavra H está com uma perna apagada intencionalmente por um escriba. Então dá para a gente entender que havia uma intenção da igreja dominante, ou seja, da igreja católica, de apagar da memória e dos manuscritos os crestinianos, seguidores de Crestos, deixando nos manuscritos os cristianos ou cristãos, seguidores do Messias, do Jesus de Nazaré, inventado pela Igreja Católica. Da mesma forma, a coisa foi feita também em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5. Veja que também foi apagado uma perna da letra H, para então a palavra crestiniano desaparecer do manuscrito e dar a origem à palavra cristiano ou cristão. Todos os 3 exemplos dados atestam como a palavra cristiano foi adulterado para cristiano cristão. Isso quer dizer que até o século IV só existia a palavra cristiano, que foi adulterado para cristiano pelos católicos, né? Pelo segmento da ortodoxia, da consistência realmente a esse Jesus de Nazaré, esse Jesus inventado pela ortodoxia, né? Dando a ele, né, os atributos do Messias de Israel, né? Então, quer de qualquer maneira, pela caneta, a gente admitir que Crestos fosse, na realidade, esse Cristo, né? Inventado pela Igreja Católica. O verdadeiro Salvador foi Isocrestos, tipo de Deus bom. Os católicos adulteraram os originais para engrossar o seu enredo de um personagem fictício, o Jesus de Nazaré, o Messias. O verdadeiro culto era o culto gnóstico de Isocrestos, o bom, e seus seguidores foram, na época, chamados de cristinianos, né? Apagado da história, né? Bem constatado nesse vídeo aí, através da caneta. Bom, mas existem também vários resquícios, né? Principalmente a inscrição nas ruínas de uma igreja marcionita, na aldeia de Lebaba, na Rússia, datada do ano 316 da nossa era cristã. E tem os dizeres de capela dos marcionitas,
na vila de Lebaba, do Senhor e Salvador Isocrestos, e não Cristo. Então, esses fatos arqueológicos comprovam realmente a adulteração grossa, né, da Igreja Católica na tentativa de fixar na nossa mente que Crestos, o Salvador, foi o Messias, né? E que os verdadeiros cristãos, os seguidores antigos seriam os cristãos, né? Os cristianos, e não os cristianos, homens bons, né? Então, nada como, né, a gente verificar, estudar e tentar resgatar o marcionismo, né? E o verdadeiro, né, salvador dos marcionitas, Isocrestos.